que é o Rainan. Hoje a gente vai comentar aí dentro dos assuntos da parte de bioquímica, né? Também tem muita intersecção com vários tipos de assuntos, mas na verdade, dentro do conhecimento acaba sendo classificado aí na área de patologia. E por que eu vou colocar essa aula para vocês, tá? Justamente porque muitos vestibulares hoje específicos de área biológica, como medicina principalmente, estão cobrando conceitos básicos sobre isso daí, tá bom? Então a ideia de hoje é apresentar para vocês esses conceitos, né? E que vocês tenham uma visão mais geral sobre o assunto, tá bom? Então não se prendam aqui a detalhes, não se prendam muito a nomes e sim ao processo, beleza? A gente vai falar hoje sobre inflamação, né? E olha que ironia, eu estou doente, ou seja, estou com uma inflamação. E acho que, além da preocupação vestibular, acho que vale a pena vocês estudarem isso também pela curiosidade, já que muitos aí querem seguir a carreira médica, né? Outros alunos aí gostam da área biomedicina, odontologia, já vi de tudo. Então, acho que vale a pena um aprofundamento teórico, né? Para você não chegar na faculdade cru, legal? Também já aí falar, olha mãe, pai, você está inflamando, uma inflamação, beleza? Hum. Ah, o que é uma inflamação, pessoal? Na verdade, a gente vai tentar falar sobre isso ao longo da aula. E antes de tudo, vamos lá o que interessa, o que caracteriza uma inflamação. Quando a gente fala de inflamação aguda, lembrando que a gente não vai falar totalmente da inflamação aguda aqui, e sim da inflamação crônica, que é uma evolução, vamos assim dizer, né? A inflamação aguda ela tem alguns sinais e sintomas, né? Quais são esses sinais? Dor. Então, geralmente, quando você tem uma inflamação, você sente dor. Vamos dar um exemplo aí de uma espinha, pessoal, tá? Então, você tem dor. Calor. Por quê? Você tem uma vasodilatação. Então, isso faz com que o sangue chegue até o local, causando calor. Tá? Então, dor, calor. Edema. O que é edema? Inchaço, beleza? Então, o inchaço ah, que é por excesso de líquido no interstício ou dentro de uma cavidade, fora da célula, tá? Então, dor, calor, edema e eritema. O que é o eritema? É a vermelhidão, também causada pela presença dos vasos sanguíneos ali na região. Então, isso são o que caracteriza uma inflamação, beleza? Bom, quando a gente fala então da inflamação aguda, não a crônica, tá? A gente precisa entender, diferenciar é o que a gente vai tentar aqui. Tá? A aguda, tá? Antes de tudo, inflamação aguda vem do nome, tipo assim, é uma inflamação passageira, não dura muito tempo, ela tem altos sintomas e sinais, então ela gera dor, né? Os sintomas são mais fortes, tá? E uma resposta de neutrófilos na área, a gente vai falar sobre isso. Então é um fenômeno bem rápido, ao mesmo tempo intenso, né? A crônica, ela já é um processo prolongado que pode durar semanas ou meses, em que a inflamação ativa a destruição do tecido e a cura procedem simultaneamente. Na inflamação aguda não acontece cura, tá? De uma forma mais geral, mas a inflamação crônica ela pressupõe destruição tecidual e cura em todos os casos, porque é um fenômeno específico, um pouco mais específico. Então, a inflamação crônica ocorre como parte do processo normal de cura, após a inflamação aguda. Então, veja que a crônica ela procede da inflamação aguda, né? Então, a aguda começa e geralmente tem uma inflamação crônica. Vale lembrar que a maioria dos casos a inflamação aguda é suficiente para gerar e resolver o caso. Tá? Então, a inflamação aguda, a maior parte resolve. Graças a Deus, o nosso corpo tem um sistema imune muito bom e consegue resolver rapidamente um tipo de problema, aí, por exemplo, o antígeno. Né? Então, a inflamação aguda, ela geralmente é eficaz. Mas existem casos que precisa gerar uma inflamação crônica, né? E essa inflamação crônica é parte do processo de cura. Mas também pode ocorrer devido à persistência de um estímulo ou a surtos repetidos de uma inflamação aguda. Então, se você tem uma inflamação aguda em um local de forma frequente, isso pode cair numa inflamação crônica. Da mesma forma, se você tem um estímulo
muito incitante, também recai na inflamação crônica, né? Por último, como uma resposta lenta e de baixa qualidade, sem inflamação aguda anterior. Então, veja que é uma resposta lenta à inflamação crônica, né? Eu falei que a aguda é rápida, mas por que de baixa qualidade? Porque não teve a inflamação aguda anteriormente. Tá? Você vai ver que a inflamação aguda ela tem um papel importante para a inflamação crônica, tá bom? Então tá, a gente viu que ocorre nesses contextos, mas o que causa ela? Ou seja, o que pode causá-la? Bom, uma infecção persistente por micróbios. Então, se você tem um parasita, por exemplo, você está sujeito a uma inflamação crônica, tá? Mas tem que ser uma infecção persistente. Por isso que geralmente resfriado, que é causado por um vírus, né, muito fraquinho, né, vamos assim dizer, se eu não me engano deve ser o adenovírus, né? E não a influenza, que é o vírus da gripe. O influenza é forte, né? Mas uma infecção rápida não gera, às vezes, inflamação crônica. Mas uma infecção persistente, sim. Doenças de hipersensibilidade. Então, se você tem alergia, você vive um estado inflamatório. A alergia, portanto, pessoal, isso explica, por exemplo, pessoas que têm refluxo ou rinite alérgica, elas têm predisposição a problemas sistêmicos ou locais. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho rinite alérgica e eu não sabia que essa rinite alérgica, por gerar um quadro de inflamação crônica no meu organismo, me dava a predisposição de ter amigdalites. Então, depois que eu descobri esse quadro, passei por 5 especialistas na área e só o último foi capaz de fazer isso, né? Para quem não sabe, eu estudo na USP e assim, já no segundo ano a gente tem esse conteúdo. Então, pessoal, escolha bem um profissional ao qual você confia a sua saúde. Eu estou falando aqui desde um médico, dentista, fisioterapeuta, porque a qualidade sim faz diferença, tá bom? Às vezes salva vidas aí. Exposição prolongada a substâncias exógenas potencialmente tóxicas. Então, a exposição ao silício ou à sílica gera silicose, que é uma pneumoconiose, tá? Se for por carvão é antracose, né? Todo mundo tem um certo grau de antracose por causa da poluição. Mas a silicose, aterosclerose, a aterosclerose é um puta tema legal. Só resumindo, o que é uma aterosclerose, pessoal? Em presença de muito colesterol, um monócito, que é tipo um macrófago, só que no sangue, ele fagocita e entra no vaso sanguíneo, na camada mais interna do vaso, que a gente chama de túnica íntima, né? Isso vai gerando uma evolução até com que ele vai aumentando em direção à luz do vaso, né? Isso pode causar ulceração e causar trombose, tá? Daí é o perigo. Os fatores predominantemente que são de risco para a aterosclerose, tá? A gente coloca aí obesidade, sedentarismo, alcoolismo, idade avançada, tá? E estresse, tá? Então, a saúde mental é muito importante, previne várias doenças. Então, outra causa da inflamação crônica é uma doença não inflamatória, convencionalmente chamadas de não inflamatórias, mas podem causar inflamação, como Alzheimer, síndrome metabólica e outros exemplos. O Alzheimer é uma doença que atua no sistema nervoso e é caracterizado pelo acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide. E essa beta-amiloide ela pode causar diversos problemas aí, como perda de memória, beleza? Então, agora vamos diferenciar um pouco, né, os fatores da inflamação aguda da inflamação crônica. Bom, na aguda você tem efeitos vasculares. Você tem vasodilatação, então o vaso ele fica dilatado. Aumento da permeabilidade vascular. Pensa que você tem bactérias fora do vaso. Então o vaso precisa estar permeável para que você jogue substâncias de defesa do sangue, né? Você que está aí prestando vestibular, o que tem no sangue? Tem eritrócitos, tem leucócitos. Os leucócitos que estão no sangue precisam sair do tecido. Edema, que foi o que eu falei, que são os líquidos, né? Isso, qual que é a função de você ter um inchaço? Diluir o micro-organismo, né? Deixar ele menos intenso.
você dilui o micro-organismo, o micro-organismo por si só não é perigoso, pessoal. Existem várias infecções que não exigem tratamento. Vou dar um exemplo. Existe um vírus HPV, existem vários subtipos de HPV. Um dá câncer, o outro não, um é uma bosta. Existe um que causa verrugas epiteliais. Esse HPV, por exemplo, apesar de ser um vírus, a toxina dele é muito bosta. Então, tipo, ele não consegue gerar problema. E só exige tratamento se você tiver alguma sintomatologia associada. Senão não precisa. Então, a função do edema, por exemplo, existe uma bactéria que é Staphylococcus SP, Staphylococcus aureus, por exemplo, que libera uma toxina K, que faz com que ela chegue a ambientes ricos em colágenos, que é o tecido conjuntivo do nosso corpo. E isso causa o que a gente chama de furúnculo, abscesso e tal, né? Então essa bactéria libera essa toxina. O edema, fazendo essa diluição da toxina, diminui o potencial da bactéria, entendeu? E infiltração neutrofílica, o que isso quer dizer? Que a primeira célula de defesa a chegar em qualquer infecção é o neutrófilo. Então o neutrófilo é o primeiro tipo de célula de defesa a chegar. Não é o macrófago. Não é o macrófago. O macrófago vai entrar depois. Você vai estudar isso hoje. Tá bom? Então sempre neutrófilo. E a inflamação crônica, então? Bom, a crônica ela tem infiltração com células inflamatórias mononucleares. Isso inclui macrófagos, linfócitos. Tem vários tipos de macrófagos, tá? Não existe só um, existem vários. Tá? A gente vai também estudar alguns aqui principais. Então, macrófago. O macrófago ele não age na inflamação aguda. Quem age é o neutrófilo. O macrófago ele age na inflamação crônica. Destruição tecidual. Então, como eu falei, a inflamação crônica ela envolve destruição e tentativa de cura, como angiogênese. O que é isso? Gênese e formação. Angio significa vaso sanguíneo, então formação de novos vasos. Tá? E fibrose, que é a deposição de tecido conjuntivo. Tá? Aí você deve estar perguntando assim para mim, então, professor, se você falou que a inflamação aguda geralmente resolve o negócio, por que ela recai numa inflamação crônica? Bom pessoal, às vezes o neutrófilo, por ser uma célula meio fraca, vamos assim dizer, comparada ao macrófago, lembrando que os dois são fagócitos, né? Ele não, às vezes, perdão, não consegue, como eu falei, eu tô meio gripado, né? Então que legal, aula de patologia, professor gripado, nada mais, eu diria assim, metalinguístico do que isso, né? O doente falar da doença. Mas enfim, neutrófilo, então, ele às vezes é meio fraco. Então, na presença de um neutrófilo que não conseguiu resolver o assunto, velho, vai para a inflamação crônica. Então, o primeiro caso é esse, incapacidade celular, o agente agressor de difícil destruição, tá? Outra coisa é a falta de acesso ao agressor. Se você tem um agressor que está localizado em um ambiente de difícil acesso, o neutrófilo, como eu falei, ele vai desistir, é meio tipo 880, entendeu? Ou vai ou não vai. Mas o macrófago não, ele fica ao redor e tenta lutar. Então, outro motivo é uma agressão persistente e repetitiva. A inflamação começa a se tornar crônica, beleza? Bom, como eu falei então que é o macrófago que chega depois da inflamação crônica, né? A aguda vai ao neutrófilo, depois do macrófago. Quem que chama o macrófago? Isso aqui é uma citocina, chama interferon gama, tá? INF gama. Então, quem ativa? O que é uma citocina? Não é isso, mas como se fosse um hormônio de uma célula para outra. Então, o que é uma citocina? É uma proteína que age, produzida por uma célula que age em outra célula, tá? Então, existe esse tipo de conceito. E aí, ó, o que eu falei para vocês, tem vários macrófagos. Os macrófagos clássicos, que a gente chama eles de M1, Mzão 1, eles são induzidos por produtos microbianos. Então foi o que eu falei, a bactéria vai produzir produtos, né? E além desses produtos serem ativadores dos macrófagos, o interferon gama e outras substâncias também os ativam. Então, na presença de bactéria interferon gama, gente, rapidamente o macrófago vai ser chamado. Os macrófagos vão secretar citocinas pró-inflamatórias. Então isso vai gerar uma resposta inflamatória e vão aumentar as enzimas lisossomais para aumentar a capacidade microbicida. Você deve ter estudado isso em biologia.
que o macrófago faz a fagocitose e existe a fusão do vacúolo digestivo com as enzimas lisossomais. E essas enzimas fazem a digestão do antígeno, né? Então, o macrófago vai lá e aumenta essas enzimas. Mas existe outro tipo de macrófago, que são os macrófagos alternativos. São M2. São ativados por IL-4. O que é IL-4? Interleucina. E interleucina 13. Então, IL-4 e IL-13. Então, revisando, macrófago clássico, interferon gama e produtos microbianos. Macrófagos alternativos, IL-4 e IL-13. Vão conduzir o processo de reparo da ferida por meio da produção de mediadores que causam a proliferação de fibroblastos, tá bom? Então, assim, vamos entender? Aqui vai aumentar a capacidade microbicida. Então, o interferon gama e produtos microbianos vão criar uma espécie de macrófago, que é o macrófago clássico, que é o macrófago que a gente chama de macrófago comedor. Tá? Então, a ideia dele é, de fato, matar a bactéria, tá bom? Ou outros tipos de antígenos, né? O macrófago alternativo, ele vai conduzir o reparo. Então veja que o macrófago clássico é isso aí, é o agressivão, é o que vai lá matar todo mundo. Alternativo, né? Tipo aquela pessoa alternativa, quer ir no caminho ao contrário. Então esse aqui mata, esse aqui cura. Então ele vai tentar fazer o reparo da ferida por meio da produção de mediadores que causam a produção de fibroblastos, né? Produção do tecido conjuntivo, que inclui as células fibroblásticas, e angiogênese. Tá? Esse macrófago gera fatores de crescimento. Então, TGF-beta, por exemplo. Né? E que é GF, Growth Factory, fator de crescimento. Tá? Além de citocinas anti-inflamatórias. Então, por exemplo, IL-10 anti-inflamatório. Tá? E aí, a inflamação, portanto, como você deve imaginar, vai diminuir. Acho que até aqui tranquilo, né? As classes de macrófagos. Então, M1, macrófago clássico, comedor, microbicida, ativados por interferon gama e produtos microbianos. O macrófago alternativo vai fazer o reparo tecidual, tá? Por produção de mediadores químicos como TGF-beta, legal? E citocinas anti-inflamatórias. Então, aqui está um desenho que fala assim, olha, aqui está o macrófago, tá? Não ativado. Então, veja que micróbios interferon gama, ele vai ativar o macrófago clássico, M1. Então, esse sinal mais aqui, ó, significa estímulo, tá? Esse menos significa, seria inibição, né? Coisa desse sentido. Então, o micróbio e o interferon gama ativam o macrófago M1. Esse macrófago M1 ativado vai aumentar a quantidade de enzimas lisossomais, gera também aqui alguns subprodutos tóxicos à célula, tá? Essas enzimas têm ação microbicidas, tá? Causam a destruição de bactérias e fungos. Mas, como eu falei para você, produz citocinas inflamatórias. Então veja que interleucina 1 é uma citocina pró-inflamatória, interleucina 12 é uma proteína, uma citocina pró-inflamatória, interleucina 23 e quimiocinas, tá? Que vão gerar inflamação. O que é quimiocina, tá? Só por curiosidade, é uma classe de citocinas que produzem a quimiotaxia dos leucócitos, ou seja, atrai mais células de defesa. Agem nas células endoteliais dos vasos sanguíneos, né? Você deve ter estudado lá em biologia que o tecido epitelial reveste os vasos sanguíneos, então é esse tecido epitelial que a quimiocina age, e também age nas células de defesa, causando a inflamação. Então, o macrófago via clássica, o macrófago ativado pela via clássica, né, também ali conhecido como os macrófagos clássicos, né, vão resultar em destruição bacteriana e inflamação. E quando você não tiver a presença de micróbios exatamente, mas a partir do momento, né, em que esse macrófago, na presença de interleucina 13 e interleucina 4, né, vai não ativar essa via, mas vai ativar a via alternativa, os macrófagos alternativos, que vão gerar fatores de crescimento, como TGF-beta, e fazer o reparo do tecido. Também vão gerar IL-10 e TGF-beta,
gerando efeitos anti-inflamatórios. Então estão as duas vezes aqui resumidas, tá bom? E os linfócitos? Até então eu falei dos macrófagos. Bom, os linfócitos são ativados por agentes microbianos, de forma que eles amplificam e propagam a inflamação crônica. Só uma curiosidade, os linfócitos geralmente são ativados por infecções virais, que é a que eu estou agora, tá? Então, infecções virais ativam linfócitos geralmente, beleza? Mas, de qualquer forma, vão amplificar e propagar a resposta inflamatória. E os linfócitos e os macrófagos interagem em uma via bidirecional, então um estimula o outro. E os linfócitos temos células TCD4, tá? É esse linfócito que a gente está falando. E desses subtipos celulares nós temos alguns tipos de, vamos assim dizer, classificações, que é o linfócito TH1. O que esse linfócito faz? Ele estimula, lembra, estãozinho demais, né? Estimula o interferon gama. O que o interferon gama fazia mesmo? Ele ativava os macrófagos clássicos, que são M1. Então, tá vendo? Estimula o macrófago. Então, por exemplo, no meu caso, que eu estou com uma infecção viral, o que está acontecendo? Os meus linfócitos TH1 estão produzindo interferon gama, que chama macrófago clássico para fazer fagocitose. Tá? Temos também o linfócito TH2, que produz interleucina 4, 5 e 10. Se você lembrar, interleucina 10 é uma anti-inflamatória. Então vai chamar o macrófago que promove reparação, que é o M2. Então veja que um ativa macrófago clássico, o outro ativa macrófago alternativo. E ativa também eosinófilos. Tem o TH17, que produz interleucina 17. Eu não lembro se está na imagem anterior. Interleucina 17, mas não. Enfim, a interleucina 17 estimula a quimiotaxia lá dos neutrófilos e dos monócitos. O monócito é o macrófago no vaso sanguíneo, tá? Não diferenciado. Então vai chamar monócito também, beleza? Então, vamos tentar entender o que isso aí tá defendendo aí, né? Então, macrófago... Não, a gente está começando no linfócito. Legal. O linfócito ativado, linfócito T ativado, tá? Tem o TH1 e o TH17, beleza? Então são os tipos aí que a gente está vendo. O TH1, como a gente viu, vai chamar macrófago clássico, macrófago M1, legal? Então, quando ele está ativado, que ele vai ativar o macrófago clássico, tá? Ele produz também outros mediadores inflamatórios. Isso e produz, por exemplo, o interferon gama. Por isso que ele chama o macrófago M1. Chamou o macrófago, ele faz a ativação da via clássica do macrófago. Então é isso que a gente está querendo dizer. Lembra, linfócito TH1 ou TH17 produz interferon gama que chama macrófago via clássica. Por isso que causa a ativação da via clássica. O macrófago ativado, tá? Vai produzir TNF, interleucina 1, quimiocinas, recrutar outros leucócitos, tá? Mas também produz IL-12, IL-6 e IL-23, que ativa linfócito. Tá vendo que é uma via bidirecional? Né? O linfócito chama macrófago, o macrófago ativado chama linfócito. Por isso que é uma via bidirecional. E as células TH1 e TH17, como eu falei, tá? Então são linfócitos que combatem muitos vírus e bactérias e contribuem para doenças autoimunes. Então, por quê? Está chamando, lembra que eu falei linfócito, geralmente é infecção viral, de qualquer forma vai chamar macrófago, tá? E vão ajudar a combater infecções gripais, bactérias e vírus, tá? Já o linfócito TH2, que não está aqui, ele vai defender contra eumintos, tá? Contribui para a inflamação alérgica. Agora a gente vai falar de um tipo de inflamação que é a inflamação granulomatosa. Então a gente está falando da inflamação crônica e tal, e a inflamação granulomatosa é porque forma-se um granuloma ao redor. O que é um granuloma? É isso que a gente vai ver agora. Tá? É caracterizada pelos acúmulos focais de macrófagos ativados. Então veja que é uma inflamação crônica,
mas que gerou um granuloma. O que é esse granuloma? Ele acontece quando está difícil de ganhar essa infecção. Então aí você forma um granuloma, que é um acúmulo focal de macrófago. Tá? A ativação se reflete pelo aumento e achatamento das células. Então as células começam a se multiplicar. Tá? Então, isso, ou seja, foi causada uma lesão celular. Tá? Então teve uma hiperplasia, que é o aumento do número de células, e achatamento delas. Tá? Então, isso gera o que a gente chama de macrófagos epitelioides. Por que epitelioides? Porque o epitélio geralmente é achatado, então ele tem cara de epitélio, apesar de ser um tecido, uma célula não epitelial. Tá? Então a gente chama de macrófagos epitelioides, tá bom? Os nódulos dos macrófagos epitelioides da inflamação granulomatosa são rodeados por colar de linfócitos que desenvolvem fatores necessários para induzir a ativação dos macrófagos. Então veja que na inflamação granulomatosa, esse acúmulo de macrófago tem um colar ao redor de linfócito. Para quê? Para esse linfócito TH1 produzir interferon gama e ativar a via clássica do macrófago. Então o macrófago ele fica ativado, é como se fosse um apoio psicológico, tipo, vai macrófago, vai. Então fica esse colar ao redor do macrófago. Tá? Os macrófagos ativados podem se fundir para formar células gigantes com múltiplos núcleos. Isso mesmo. Tá? Então, um exemplo de granuloma de células epitelioides são os macrófagos epitelioides. Tá? Então, aqui, ó, são esses focos. Aqui, ó, deixa eu ver se nessa imagem está melhor. Ó, isso aqui já é um granuloma. Tá? Aqui você já vê uma necrose, depois a gente fala sobre necrose. Mas aqui você consegue identificar um granuloma. Veja como se fossem grânulos, né? Então a gente chama isso aí de granuloma, beleza? Isso aqui é a foto em microscopia de um macrófago que está fagocitando um fungo, beleza? Então veja que ele tem um monte de pseudópodes, né? O citoplasma muito rico em organelas, e aqui ele fagocitou já o antígeno, legal? Então a inflamação granulomatosa tem alguns tipos. Granulomas de corpo estranho são incitados por partículas que não podem ser prontamente fagocitadas por um macrófago. Você vê que o macrófago ele tem um limite. Se, por exemplo, esse fungo aqui até está de boa, mas se você pega algum antígeno que seja tipo limitante para o macrófago, você vai ativar a inflamação granulomatosa ou granuloma de corpo estranho. Lembrando que granuloma é um acúmulo focal de macrófago. Então você está fazendo um granuloma de corpo estranho. Por quê? Você não está conseguindo, o único macrófago não está conseguindo fazer a fagocitose, e aí você tem um granuloma de corpo estranho. Ocorre com antígeno de difícil eliminação. Então, quando é que você vai formar um granuloma de corpo estranho? Quando você tem um antígeno de difícil eliminação. E os outros? São os granulomas imunológicos. Granuloma imunológico tem esse nome porque gera uma resposta imune. Tá? Aqui não gera, mas o granuloma imunológico gera, né? E são formados por resposta imune mediada por células T e antígeno degradados. Então, veja que tem interferon gama, né, das células T ativadas, causa a transformação do macrófago em células epitelioides e formação de células gigantes com múltiplos núcleos. Então, é aquela via lá que a gente falou para vocês, legal? E agora que a gente está falando já de células de defesa, eu falei para você que a inflamação crônica é a resposta de macrófago. A inflamação aguda, que é a primeira etapa, é de neutrófilo. Vamos comparar um com o outro e ver por que isso acontece? Vou começar pelos neutrófilos. Na inflamação aguda, como eu falei, o neutrófilo tem vida curta. Dura 10 horas no sangue e no máximo 3 dias no tecido. É um micrófago, na verdade, porque o macrófago é bem maior do que ele. São suicidas e letais, então além de matar células de antígenos, né, eles causam necrose no tecido. Se você tem espinha, por exemplo, por que a espinha tem pus? Por causa que tem neutrófilo. O neutrófilo ele joga enzimas no local que degradam as células. Se você lembrar, a célula, a bicamada de fosfolipídios, tem muito lipídio, por isso que fica amarela. Então, e por isso que quando você vai ao médico e ele dá antibiótico, ele olha a sua garganta, vê pus. Sempre que tem pus, 99%, não é todas, tá? Mas 99% vai ter neutrófilo e bactéria, porque ele cria
uma região letal. Ele mata a célula. Por isso que fica o pus. O que é o pus? É um exudato rico em proteínas e células necróticas. Beleza? Tem uma fagocitose inespecífica, por isso que ele é meio ruizão, entendeu? Ele é meio tipo geralzão. Mas é um bom bactericida, então por isso que geralmente a gente dá antibiótico. Se você vê pus, 99% é neutrófilo e bactéria, tá? Mas o macrófago, vamos pensar no macrófago? O macrófago ele já tem uma vida longa. Ele dura de 36 a 104 horas no sangue. Gente, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Tipo, se você parar para pensar que isso aqui no tecido é no máximo 3 dias, só o macrófago do sangue dura mais. E no tecido dura semanas ou meses. Então o neutrófilo aguenta 3 dias. Macrófago, filho, pode ficar meses lá. Não tem problema não. E ele é um bom fagócito, né? Promíscuo, né? E tem uma fagocitose específica. Tem também a inespecífica, mas ele tem uma específica. Já é a diferença aí, tá bom? E são células. Ai, perdão, pessoal. Ai, meu Deus, eu acho que meu cérebro vê esse negócio de macrófago e neutrófilo. Fica ativando aí as minhas vias de defesa, né? Isso aí, beleza, pessoal. Vocês querem ser médico aí, ó, já vão se acostumando, beleza? Então, ó, células competentes imunologicamente, legal? Só um detalhe, né? O que quer dizer promíscuo, né? Significa que ele é algo que se confunde com elementos heterogêneos, misturados, tá? Então, por exemplo, uma célula promíscua, tá? Eu poderia... O que seria uma célula promíscua, né? Uma célula que, diferentemente do neutrófilo, não vai ser tão degradante, né? Então, no tecido, né? Apesar de gerar também, né? Danos, claro, né? Senão não teria destruição tecidual, tá? Senão não teria destruição tecidual. Tudo bem? Eu acho que dessa linha de raciocínio, né, fica fácil entender. E a inflamação granulomatosa, portanto, é uma reação inflamatória distintiva com relativamente poucas possíveis causas, apesar de importantes. Então, veja aqui, toda inflamação granulomatosa é uma inflamação crônica, mas nem toda inflamação crônica é granulomatosa, apesar de todas chamarem macrófagos. A granulomatosa é granulomatosa porque chama macrófagos, tá? Se você for parar para pensar lá em imunologia, que vocês também estudam, tá? Na área de biologia, tá? Você vai ver que existem células de defesa que são classificadas em granulócitos e agranulócitos, tá? E você vai ver que os granulócitos, que são células que possuem grânulos, incluem os macrófagos, tá? Por isso que chama inflamação granulomatosa. Acho que eu fui claro, né? E a reação inflamatória, então, granulomatosa, vão produzir aí diferentes possíveis causas, né? Porque, como eu falei, são poucas, tá? E um exemplo são etiologias infecciosas. Como assim? Se você tiver tuberculose, lepra, sífilis, esquistossomose, que vocês também estudam, infecções fúngicas, doenças de arranhador do gato, etiologias infecciosas podem gerar uma resposta granulomatosa. Então já veja que tuberculose, tá? Se você for lembrar para vestibular, a tuberculose ela é causada pela Mycobacterium tuberculosis. A inflamação granulomatosa age aqui por quê? Porque é um antígeno de difícil eliminação. Vamos relembrar como é que pega a tuberculose?
O contágio acontece pelo ar, tosse, espirro, fala, secreções, né? Que geram esse bacilo, que é a Mycobacterium, e aí você aspira esses bacilos e pode contrair a doença, né? Então, tuberculose sempre cai no vestibular também, tá? A lepra, né? A lepra é causada pelo vírus, né? Então, a lepra ela pode ser transmitida de pessoa a pessoa por gotículas expelidas no nariz e da boca de uma pessoa infectada, tá? Então, veja que a lepra aí nesse caso, tá? É uma infecção crônica. Mas, não, eu acho que Peraí, só uma. Eu acho que não, pessoal, a lepra eu me confundi aqui, é uma infecção bacteriana, não é viral não, beleza? É isso mesmo, tá? A lepra é uma infecção crônica, geralmente causada pela bactéria, isso mesmo. Mycobacterium leprae, Mycobacterium, acho que tem outra, que é a lepromacose, não, lepromatoses, perdão, pessoal, confundi aqui as coisas aqui, tá? Lepra ou hanseníase, também, como foi conhecida no passado, né, é caracterizada por manchas na pele. Por isso que ela é viral também, né? Geralmente vírus gosta de pele, né? Caracterizada por manchas na pele de cor parda, esbranquiçada ou avermelhada. Legal? Então essas manchas aí caracterizam a lepra ou hanseníase, tá? Causada pela bactéria Mycobacterium sp, que é um bacilo, tá? Agora tive a memória aqui, tá? E sífilis, tá? A sífilis, que é uma infecção bacteriana, geralmente transmitida pelo contato sexual, que começa com uma ferida indolor, tá? É uma doença rara, né? Tem menos de 150 casos por ano, né? Propaga-se lá pelo contato sexual e o tratamento é feito com auxílio de medicamentos médicos, né? Requer diagnóstico, né? Então a sífilis já é uma coisa bem difundida hoje, né? Mas vale a pena que a gente revisar. E é causada pela bactéria Treponema pallidum. Então não esqueça, né? Tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, lepra, Mycobacterium sp. Mas no caso da lepra, né, a gente tem duas principais, que é a Mycobacterium leprae, tá? Tem a tem a outra também, que eu já não me recordo exatamente o nome, eu sempre esqueço dela, oh, desgraça. Tá, então Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, né? Veja que epítomo, tem um segundo nome que eu queria lembrar também. Eu acho que é o epípeto do nome da doença, tem a ver com o nome da bactéria. Então, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae. Esse latim é foda, né, velho? E a sífilis não é Mycobacterium, é Treponema pallidum. Então, não veja que não tem o nome da doença. Enquanto aqui tem tuberculose, leprae, aqui não tem, é Treponema pallidum, tá? Esquistossomose, que daí já não é nada de bactéria, tá? Causada pelo verme Schistossoma mansoni, tá? Barriga da água, né? Você pega em regiões úmidas, né? É, lagoas de coceira, né? Você, também conhecida como febre do caramujo, né? Tem todos esses nomes aí, tá? Então é causada por plateominto do gênero Schistossoma, principalmente Schistossoma mansoni, tá? Gera complicações no fígado, insuficiência renal, infertilidade, né? Então, por que chama barriga da água, né? Porque você começa a ter um edema, né? Que é bem caracterizado, né? Já afetou mais de 200 milhões de pessoas no mundo em 2015, bem comum ainda na África, na Ásia, em alguns pontos da América do Sul, né? Existem mais de 6 espécies da estossoma, né? Eu falei, estossoma mansoni, que é o que geralmente se estuda, mas existe a hematóbium, estossoma intercalatum, japonicum, malanensis, mansoni e mecongii. Tá? A mansoni é encontrada no continente americano.
Por isso que você deve ter estudado que o agente etiológico da esquistossomose é a Schistosoma mansoni, porque eu não sei se você sabe, mas você está na América, tá bom? Então esses vermes, eles vão se reproduzir no caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Então o hospedeiro normal, né, não intermediário, somos nós, tá? Bom, não vou entrar aqui no ciclo, né, mas enfim. Infecções fúngicas também podem causar inflamação granulomatosa, tá? O hospedeiro definitivo, né, da esquistossoma é agente. Infecções fúngicas, geralmente fungos, é mais fácil a infecção. Doença de arranhadura do gato. O que é essa doença de arranhão ou de arranhadura de gato? Tá? É uma infecção dos glândulos linfáticos depois de um arranhão ou de uma mordida de gato. A doença é causada pela bactéria Bartonella ricciale, tá? E é rara pra caramba. Se você pegar isso, olha, você tem que ter muita sorte, tá? Mas enfim, né? Se você tem gato aí, fica esperto. Você vai ter dor nas articulações, fadiga, febre, inchaço no glândulo, que é linfadenite, tá? Tratamento, né? Vai requer aí antibiótico, né? Porque é uma doença bacteriana. Aliás, todas elas bacterianas que eu falei vão causar lá antibióticos, né? E enfim, então, etiologias infecciosas. Tá? O que você precisa lembrar? Tuberculose, lepra, sífilis, esquistossomose. Então, geralmente, se você pegar esquistossomose, tuberculose ou lepra ou sífilis, né? Tchau, inflamação granulomatosa. Causas inflamatórias: arterite temporal, perdão, doença de Crohn e sarcoidose, sarco é músculo, tá? Partículas inorgânicas, silicose e beriliose. Tá? Então, silicose pode gerar inflamação granulomatosa. E veja que silicose não é infeccioso, não tem bactéria, não tem vírus, é sílica. Tá? Então, vamos tentar entender melhor, né, sobre a pneumococitose, que é a silicose. É uma doença pulmonar fibrosante, tá? Pela inalação de partículas de sílica cristalina e causam ali, né, uma reação do pulmão mesmo, né? É uma das mais prevalentes pneumoconioses, como eu falei. Pneumoconioses tem várias, silicose é uma delas. Eu já citei, por exemplo, a antracose, tá? Tem a meniliose, tá? Mas a silicose, você inala a sílica, tá? E você vai ter um risco maior de tuberculose, tá? E de micobacterioses também, tá? Bom, de forma geral é isso, tá? A gente acaba por aqui então, essa parte de inflamação crônica. Eu espero que com esses slides você tenha aí aumentado a sua visão sobre o que é uma inflamação, né? Afinal de contas, além das provas mais específicas que andam cobrando um pouco isso, você já fica ligado, é uma coisa muito comum no nosso dia a dia. Veja, por exemplo, eu estou com uma inflamação, estou falando sobre inflamação. Então, eu acho que isso faz parte do nosso entendimento como ser humano também, né? E só por curiosidade agora, né, vamos falar dos efeitos sistêmicos da inflamação. Febre, né? O que é febre? Elevar a temperatura de 1 a 4 graus, tá? Febre alta é outro conceito. E geralmente ocorre a resposta a pirogênios, que são substâncias que estimulam a síntese de citocinas no hipotálamo, né? Bom, não vou entrar aqui nas citocinas, mas quem controla isso é o hipotálamo, eu acho que isso é o que importa, tá? Outros exemplos de efeitos sistêmicos são a leucocitose, que é o aumento de células brancas no sangue, né? Comum na inflamação também, tá? A contagem de leucócitos no sangue, que geralmente vem em torno de 15 mil por microlitro, alcança 20 mil, tá? Então você tem um aumento aí relativamente grande, né? Mas pode alcançar níveis muito maiores, pode pular de 40 mil para 100 mil células por ml, tá? Normal também, beleza? Aumento do número de linfócitos, né? Bom, temos também frequência cardíaca e pressão arterial aumentada, né? Você tem uma diminuição da sudorese quando isso acontece, porque devido ao fluxo sanguíneo desviado aos leitos vasculares, tremor, calafrio, anorexia, sonolência, mal-estar. Então são todos efeitos que
geram aí da inflamação, né? Efeitos sistêmicos da inflamação. E depois de todas essas respostas inflamatórias, você tem o reparo tecidual, que acontece por proliferação de células adjacentes de sobrevivência, tá? Que é a cura mesmo, né? Então, o reparo tecidual, cura, ou pela diferenciação de células-tronco, tá? Ou você vai ter uma fibrose, que é a cicatriz, tá? Então, cicatriz é deposição de tecido conjuntivo, legal? Então, mais ou menos é isso. Espero que você tenha entendido, tá? Muito obrigado pela atenção e até mais, pessoal. Obrigado.